momento tão esperado. E esse sonho sendo concretizado, amor. E esse sonho... Que delícia, amiga. Nossa, e esse sério sonho mesmo. sendo concretizado. Muito bom. Muito legal. bom, muito bom. Muito feliz por você, inclusive. Ai, Muito obrigada. bom. Tá acontecendo. Nossa, parece que foi ontem que você tá falando disso. Não tem Até uma pessoa emoção. que acompanha mais isso daqui do que essa pessoa. Dá a mão, garota. Porra! Maria Vitória de Jesus, os mais íntimos, a pessoa que mais está comigo na minha vida desde 5 anos atrás. É a melhor amiga que eu podia ter, Deus podia me dar, a pessoa que mais me conhece na face da terra, a pessoa que mais me atura, que mais me perdoa também. Não posso deixar de falar isso. A pessoa que me conhece de cabo a rabo. De cabo a rabo. Simples assim. A pessoa que me ajudou a concretizar esse podcast. Maria Vitória. Que linda! Bem-vinda ao podcast. Obrigada, Quero abraçar, amiga. que abraça. Que delícia tá aqui. É um prazer mesmo, imenso. De Ah, verdade. é? Ai, que bom. Muito bom. Aqui, um bom. OBS. Eu não me entrevistei a Vitória. Oh, que absurdo, gente. Não ia me entrevistar. Eu acho que já é tão comum a gente estar junta, né? Nos processos, em tudo do dia a dia. Que, sei lá... Pra Nath passou despercebido. Tipo, era como se, tá bom, eu participar daqui, não preciso ser entrevistada. Não foi nesse sentido. Foi no sentido assim... Falsa. Foi no sentido assim, de... Mano, eu sei tanto da vida dela... que eu achei que você não ia querer que eu te expusesse assim. Ah, sim, entendeu? Foi no sim. sentido, tipo Você assim. sempre fala isso. Eu faço umas perguntas que são legais, sabe? São boas. E aí eu sei onde machuca, assim, sabe? E aí eu mesma fiquei com medo de tocar nisso, Sim, sabe? sim. Te deixar desconfortável de algum jeito, entende? Sim. E aí foi nesse sentido. Sim, tipo, verdade. de Faz sentido. usufruir do meu dom juntando com a intimidade que eu tenho com você. Ah, mas se é um programa, né, que é pra tocar as pessoas, pra ver os sentimentos, por que não, sabe? Você já vê tudo meu, né? Você já me conhece, a gente já vive isso. Mas por que não eu poder contribuir dessa forma pro seu programa, né? E as pessoas conhecerem um pouquinho mais da gente, também da nossa amizade, da nossa inclusive. amizade, que não é um namoro. Não é. É um relacionamento, mas não é um namoro. Não é um namoro, é um relacionamento, mas não é um relacionamento sério. É um relacionamento sério, mas muito não... sério. Muito sério, inclusive. Né? Mas não é, a gente não transa e nem se beija. A gente não se beija, A gente só se beija no rosto. E a gente não tem vontade de se beijar na boca, nunca tivemos. Pois é, gente, assim... É muitos outros querendo beijar a nossa boca do que a gente querendo se beijar. E muitos curiosos. Será que elas se pegam? Será que elas ficam? Será que elas ficam? Não, tá aí pra vocês. Não se pega. A gente nunca ficou, a gente não tem essas coisas. Mas isso é difícil pra gente compreender a conexão que a gente tem, quem dirá pra vocês entenderem. Que não tem uma igual. Que não sabe dessa conexão. Que não tem, mas as pessoas não têm mesmo. É raro. É raro. Tem algumas pessoas que têm, mas quem você convive que você acha que tem uma conexão dessa? Comigo? Não, né, idiota? Com outra pessoa, que você repara e você vê que tem com outra pessoa. Nossa Com senhora. você só eu, acho, não? Comigo só você. Agora, outra pessoa, difícil a gente ver, né? A gente vê amizades muito fortes, mas não nesse... Porque eu acho que o nosso, né? Vou puxar um pouco de sardinha pra nossa amizade. O nosso foge do forte. Foge do forte, Foge do forte. Foge do forte. Cara, eu acho que eu não conheço. Assim que nem a nossa, eu não... Posso não saber, né? Mas nunca vi, não. Até hoje, não. Tipo, de menino, aquele que a gente pegou no carnaval, que a gente não precisa falar. Ah, sim, os meninos, verdade. Eles parecem. O que eu peguei no carnaval, o que eu gostei. Com a grupinho ali deles, verdade, também é bonito. Verdade. A gente vê de fora assim, né? Parece. Isso, mas a gente vê também menino assim. Homem assim. Homem tem muito isso. Homem verdade. tem muito isso, de muito amigo. Mulher, não muito, né? Verdade. A gente vê mulher mais namorando e tal. É isso. E sendo amigo com namorado. E vem cá, meu amor, conta pra nós. Quer dizer, pra nós eu já sei, mas conta pras pessoas. Como é que foi a sua infância, Vitória? Eu tô falando da sua infância. Vidigal. Conta pra gente como é que foi. As pessoas não sabem que eu morei no Vidigal, né? As pessoas não sabem. Não sabem. Muita gente não sabe, querida. É raro. Mentira. Mas eu morei no Vidigal na minha infância, assim, não a infância toda, no iníciozinho da infância.
Só um adendo que pra mim é um desafio também estar aqui com você, tá? Porque não é, assim, é uma realização muito bom, mas é um desafio. Você sabe, a Nath sabe como pra mim é difícil expor alguns sentimentos, falar de alguns assuntos. É por isso. É por isso. E quando eu topei vir e falei que eu queria vir, já sabia, né? Tá. Que eu estaria disposta, né? A estar aqui, a expor os sentimentos, falar de coisas mais delicadas. E tá ótimo poder falar disso no seu programa, no programa da Nath. Só tô falando porque é no programa da Nath. Minha filha, as pessoas revelam coisas aqui. Infância. Inícios da infância eu morei no Vidigal com meus pais, a gente morava num cubículozinho. Tamanho dessa sala, exatamente o tamanho dessa sala. Você lembra de algo anterior a isso? Anterior a Vidigal? Eu lembro nada, porque quando eu nasci, eu não nasci no Vidigal, né? Eu nasci em Santa Teresa. Essa época eu não lembro. Mas eu era muito neném, devia ter menos de um ano, talvez. Um ano e pouquinho. Eu lembro muito das épocas do Vidigal, porque aniversário de 3 anos, eu saí de lá, eu devia ter uns 5 anos, vim pra cá, né, pra Zona Oeste. E eu lembro de aniversários meus lá, brincando com meus irmãos no quintal, mas eu tenho 2 irmãos mais novos e 2 mais velhos, que eu já não sou tão próxima. E eu lembro muito da casa que eu morava, porque era muito pequenininha, era um kitnet, exatamente do tamanho dessa sala, e a cozinha assim. E dentro da cozinha tinha o banheiro também, não junto, né, mas portinha do banheiro. Então era uma sala grande com uma cozinha e um banheiro dentro. E o banheiro dentro, exatamente isso. E vivia eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos mais novos. O Pedro e a Estela. Pedro e Estela. Mas aí, os seus irmãos mais velhos não estavam nessa época? Não, até porque eles são de outro casamento da minha mãe, cresceram, né, com os avós. Sim. E eu já não tinha tanta proximidade. Depois de grande que eu fui tendo mais proximidade com eles. Mas foi um momento muito importante também, muito marcante. Lá a gente viveu momentos felizes, incríveis, momentos difíceis também, que eu, por ser mais velha, né, do Pedro e da Estela, lembro de muita coisa que eles não lembram. Cita uma coisa que você lembra marcante nessa sua primeira infância. Marcante. Talvez eles não lembrem desse meu aniversário, que inclusive o tema foi da Barbie, tem foto desse dia. Quantos anos você tinha? Devia ter 5 anos, 5 anos. Nossa, que memória, que 5 ou 6, no máximo 6 ali que eu devia ter. Tem até a foto, você já viu, com a minha mãe, do lado dela. Sim. Com certeza eles não lembram desse momento. E lembro lá da minha madrinha, do meu padrinho, dos amigos da família, da Andara, da Inara, os filhos do Davi, né, que eu não vejo há muito tempo, inclusive, as filhas. Sim. Muito bom. Salgadinhos na mesa, docinho. O ovo que você quebrava. O ovo. Bem lembrado. Minha mãe tinha uma escadaria, né, pra gente chegar em casa. Uma escadaria enorme. Era um bequinho com uma escada. E aí lá em cima tinha um espaço, que era um quintal, e a nossa casa tinha um vizinho atrás da gente. Como é que era, Via? Me descreva o lugar que você morava. E essa escada, não tô entendendo. É um beco, tipo Rio das Pedras? Beco? Tipo um bequinho. Assim, embaixo era barzinho. Barzinho. E do lado tinha um bequinho com um portão de ferro. Um portãozinho de ferro. Abria ali e subia aquela escada. Mas pra dar na sua casa? Isso. Ah, tá. Só que dava não só pra minha casa, porque para passar passavam pessoas no meu quintal. Acho que era só uma família que tinha uma casa atrás. Entendi. Que eu lembro, era só uma família. Não lembro se tinha mais gente. Mas eles passavam por esse quintal. E no meio da escada também tinha uma outra, não lembro agora, uma outra família morando, assim, tinha uma outra casa. Mas a porta da casa dele já era, tipo, no muro da escada, entendeu? Não tinha espaço, assim, na frente da casa. Entendi. E minha mãe sempre pedia pra eu comprar ovos, porque tinha um barzinho embaixo do lado. E uma vendinha, era barzinho barra vendinha. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha muito isso. Não, mas em comunidade tem muito isso. Que é barzinho, aí vende macarrão, miojo. Tem muito isso. E na época eles enrolavam os ovos em jornal. Não tinha a forminha de ovo. Cara, era certo eu tropeçar na escada, porque subia correndo, criança sobe correndo, afobada pra cumprir logo a missão que a mãe pede. E eu sempre tropeçava e caía, tipo, com o braço assim, com a mão em cima dos ovos. Caraca, era um sofrimento pra terminar de subir a escada, com medo de levar um esporro. E era certo de levar um esporro. Eu chegava chorando. Ai, quebrei o ovo, mãe! Os ovos todos amassados. Ai, gente, era muito engraçado. Crianças... Como você se vê hoje em dia, na época que você era criança? Você era uma criança chata, alegre, reclamona? Lola, dá licença. É pra mim, Lola. Fala. Minha mãe diz que eu era chata nesse sentido, de ficar muito grudada com ela, mas eu sempre fui uma criança muito tranquila. Minha mãe diz, meu pai diz, minha avó, todo mundo que acompanhou a gente, me acompanha desde pequeno, fala que eu sempre fui assim, esse jeitinho que eu sou hoje. Sim.
Mas sempre fui muito grudada com a minha mãe. Você sempre foi muito grudada com a sua mãe. Muito. Hoje a gente não mora próximo, né? Mas a gente ainda tem uma conexão muito forte de amigas mesmo, de verdade. Você quer contar a sua história com a sua mãe desde o começo? Ó. Ah, não, no começo da história da sua mãe, seu nascimento. Sim, então. Ai, gente, verdade. Seu A Nath me nascimento. lembrando das coisas que precisam ser ditas. Cara, seu nascimento foi magnífico. As pessoas me perguntam, você nasceu de quantos meses? Eu, 6 meses. Porque eu sou muito apressada, né? Muito ansiosa, quero tudo pra ontem. E a gente sabe que, né, as pessoas perguntam, é costume, você nasceu de quantos meses? Apressada? E eu posso dizer que eu nasci de 6 meses. 6 meses. E é verdade, eu nasci de 6 meses. Minha mãe, inclusive, descobriu a gravidez, ela tinha por volta de 4, 5 meses, quase. Nossa! Então assim, ela descobriu a gravidez, eu nasci logo depois. Claro que foi uma gravidez um pouco conturbada devido à situação que ela passava na época, né, dificuldade de moradia, minha mãe era mãe solteira, enfim. E aí, nasci de 6 meses, às pressas, fui correndo pro hospital. Só que antes de correr pro hospital, minha mãe, é porque essa história pra mim é um pouco ainda, não é tão completa, porque minha mãe, ela se toca muito quando toca nesse assunto, ela fica muito sensível, ela não consegue falar tanto sobre. Mas até hoje é assim, Via? Até hoje eu pergunto, ela fala um pouco, daqui a pouco a gente tá mudando de assunto, mas ainda vou ter a oportunidade de desenvolver isso mais com ela. E a gente estava em casa, na casa inclusive de uma amiga dela, muito amiga, Estela, uma médica. Nossa. Que inclusive por isso que é a madrinha da minha irmã, madrinha da minha irmã não, desculpa, a minha irmã se chama Estela por isso, por essa amiga que eles tinham da família, né? Legal. Da família da minha mãe, no caso, que minha mãe ainda não conhecia. Meu pai, ele não é meu pai de sangue, então eu ainda vou chegar nessa parte, uma história muito longa. Minha mãe começou a sentir as contrações ali, a gente estava na casa dessa amiga, onde a gente morava, inclusive, com ela, e tinha um carro muito antigo, eu esqueci o modelo, na garagem, que eles não ligavam há muito tempo. O carro não funcionava, estava na garagem para ser consertado. E não tinha muito o que fazer, acho que já era, não lembro o horário, minha mãe não me disse, eu acho. E eles tentaram ligar esse carro. E o carro simplesmente ligou, depois de muito tempo parado na garagem, o carro ligou. Minha mãe atrás, no banco de trás, e a Estela correu pro hospital comigo, que é a minha mãe. Mentira, Maria Vitória! Minha mãe sempre fala, caraca, o carro nunca tinha funcionado, já tava muito tempo lá, e o carro simplesmente ligou. Porque a gente não tinha opção, precisava de carro na época, obviamente, né? 1996. Não tinha Uber. Táxi, era o olho do cu. Exatamente. Então, foi a opção mais próxima ali, a solução que elas acharam. O carro ligou, a gente foi pro hospital, maternidade da Praça 15, que hoje não existe mais. Fomos pro hospital. E assim, foi conturbado, né? Por nascer de 6 meses, muitas complicações, os médicos diziam pra minha mãe que eu não ia sobreviver, que não era pra ela criar muita expectativa. Chupa! Chupa, mozinho. Chupa, médicos. Inclusive, minha mãe já tinha sofrido alguns abortos anteriormente, né? Tinha também optado por fazer, inclusive, por questões da vida, né? Opção, a gente às vezes a gente tem que tomar opções, atitudes difíceis. Não preciso explicar exatamente. Não precisa explicar. Eu sou muito tranquila em relação a isso, quando a minha mãe me diz, a gente conversa muito. Minha mãe também já fez alguns. E aí, enfim, minha mãe sentiu que tinha que me ter, né? E, enfim, nasci, como eu disse, com muitos problemas. Nasci, aqui estou eu. Aqui estou eu. E os médicos falavam, olha, sua filha não vai durar muito. Eu fiquei internada 4 meses no hospital, numa incubadora. Era alimentada por sonda, porque eu mamava e minha mãe disse que não ficava no meu estômago, né, o leite materno. Então, vomitava tudo de novo, paradas cardíacas que eu já tive. Foi bem conturbado mesmo, um nenenzinho bem conturbado. Imagina um neném de 6 meses, né, cabia na palma da mão. Literalmente, minha mãe disse que eu cabia na palma da mão de alguém, muito pequenininho. Nossa Senhora. E, enfim, quando eu saí do hospital, que eu tive alta, cara, eu tenho muita vontade de encontrar essas pessoas que fizeram parte. Infelizmente, a maternidade não existe mais, mas eu tinha um sonho muito grande de aparecer lá, sabe? E ver as pessoas que cuidaram de mim nesse período, que minha mãe disse que quando eu tive alta, que eu fui embora, era um chororô danado. Ai, que delícia. Uma emoção. E eu imagino, parece até filme, né? Realmente uma vitória, né? Realmente. Por isso, inclusive, que eu me chamo Maria Vitória, porque a minha avó, por parte de mãe, se chamava Maria Antonieta. Que linda. Inclusive, ia ser Maria Antonieta, meu nome. Eu falo pra minha mãe, graças a Deus, você botou Maria Vitória. Por que, Via? Antonieta, não sei. É chique, nossa, Antonieta é chicão. É elegante, Elegante, Hoje eu enxergo com outros olhos, mas tá bom, Maria Vitória.
E minha mãe, um amigo da minha mãe foi me visitar, foi me visitar no hospital. E minha mãe ainda não tinha me dado o nome, ela não sabia o nome, até porque foi tudo muito rápido, né? Ela descobriu com 4, 5 meses, eu nasci de 6, foi tudo muito correndo. Sim. Não tinha roupa, não tinha preparo, não tinha as coisinhas do neném, não tinha nada. Não tinha nada. E aí um amigo dela perguntou, do céu, como assim? um amigo dela que ela fala muito desse amigo. E aí, qual vai ser o nome da sua filha? Ela, não sei, não pensei em nome. E aí ele falou, por que você não me chama de Vitória? Não é a sua Vitória? E minha mãe sempre falava, cara, é minha Vitória, ela tá... Porque cada dia realmente era uma Vitória, viva, né? Sim. E ela falou do Maria Antonieta, mas aí o amigo dela questionou sobre Vitória nesse momento e ela falou, vou botar Maria Vitória. E ficou Maria Vitória de Jesus, que é o sobrenome da minha mãe. Então, nome mais abençoado que esse não existe. Mais abençoado que esse não tem. Não existe. É verdade. E aí saí do hospital, graças a Deus, estou aqui hoje, viva. Minha mãe conheceu meu pai amado Eugênio, que eu tinha menos de um ano. Inclusive ele falou esses dias, menos de um ano que eu tinha. Tem a sua madrinha. Antes, é porque a história é longa, né? Tem que ter, a gente tá com tempo. A Nath quer que eu desdobre a história, então eu vou falar da minha madrinha. Minha mãe, até uma situação delicada, né? É um momento delicado que a gente tem pra falar aqui, né? São esses momentos que eu quis dizer que são delicados. Se não quiser falar, não fala, a gente troca. Não, eu sei, tranquilo. Minha mãe morou na rua durante um tempo, né? Comigo, inclusive, eu era muito neném, não lembro, graças a Deus não lembro, né? Mas eu sinto que algo aqui dentro de mim, não que eu lembre, mas eu sinto que eu passei por muitas dificuldades, né? E que hoje realmente é uma vitória e eu tenho um propósito aqui, né? Porque não faria sentido eu passar por tudo isso, estar aqui hoje, né? Sim. E aí, num certo carnaval, Santa Teresa, minha mãe já estava alguns dias perambulando pra lá e pra cá, na casa de um, na casa de outro, já chegou a dormir na rua junto comigo, eu no carrinho. Carnaval, Bloco das Carmelitas. Tá lá minha mãe pulando, dançando, comigo no carrinho, nenenzinha, menos de um ano. E minha madrinha aparece. O que você tá fazendo aqui com essa criança? Minha madrinha viu, minha madrinha ela tem um gênio bem forte, né? E aí ela viu uma criança num carrinho de bebê, num bloco, na rua, e aquela maluquinha lá pulando, novinha. Minha mãe me teve, ela tinha uns 23 anos. Nossa, da nossa idade. 23 anos. Mais nova bem que a mais gente. Nova que a gente. Mais nova que a gente. E minha madrinha comeu ela no esporro. Uma criança pequena, você no meio do bloco. Minha mãe, com a audácia que ela sempre teve. É minha filha, eu faço o que eu quiser com a minha filha. E aí, meu filho, foi aquilo. O primeiro contato que ela e minha madrinha tiveram foi esse. Tá, passou alguns dias. Daqui a pouco, minha madrinha morava em Santa Teresa na época, passando na rua, viu minha mãe sentada comigo num banquinho, numa praça, e foi falar com a minha mãe. E aí minha mãe disse que eu olhei pra ela e abri um sorrisão, assim, gigante. Um sorrisão, e minha madrinha ficou encantada. Ela ainda não tinha tido convite pra ser minha madrinha. Foi aí, inclusive, que minha mãe convidou ela pra ser minha madrinha, porque elas começaram a se encontrar muito. Minha madrinha chamou minha mãe pra passar um tempo na casa dela, em Santa Teresa. Ela já era casada com meu padrinho, o Toninho. E chamou e minha mãe foi, passou uns dias lá. Então minha madrinha nessa época, na verdade ela sempre foi uma outra mãe pra mim, né? E aí, enfim, passei um tempo lá, eu não lembro, eu era muito novinha. Isso antes dela conhecer o meu pai e a gente ir pro Vidigal. Por quê? Como minha mãe era mãe solo, né? Ela precisava trabalhar. De alguma forma precisava trabalhar. E naquela época existia muita obra do berço, né? Era tipo uma escola interna, digamos assim. Você deixava a criança durante a semana para as mães trabalharem e pegava no final de semana. Mãe solteira, né? E aí minha mãe disse que eu precisei ficar um tempo nessa escola, nesse colégio, não sei como se chama. E era uma dificuldade, né? Toda sexta-feira me deixava lá, segunda-feira me deixava lá, era um sofrimento, que eu chorava por ser muito grudada com ela. Chorava muito e ela também junto. E nas sextas-feiras me buscava, né, para passar o final de semana com ela. Ela conheceu meu pai, Eugênio. Eles casaram, foram morar juntos no Vidigal. Foi aí que minha vida foi pro Vidigal. E meu pai falou, olha, se a gente vai casar, a gente vai ter uma vida junto. Meu pai pretendia ter outros filhos que a minha mãe, né? Ele sempre quis ter um filho homem, inclusive, que é o Pedro. E ele falou, já que a gente vai se casar, vamos ter uma vida juntos, você tira a Vitória de lá, porque eu vou assumir ela como pai, né? Eu vou assumir ela como minha filha, quero ela aqui junto com a gente. E foi isso que minha mãe fez, me tirou de lá. Assumiu a responsabilidade. Nossa, assumiu a responsabilidade. Não sei nem descrever, que é uma baita responsabilidade. Hoje, com a gente com 26 anos,
Que referência que a gente tem de homem que chega pra uma mulher e fala, eu assumo a tua filha, tira ela de lá, que eu quero ter mais filhos com você. Pô, nem sei se existe esse cara. Nunca vi até então. Minha mãe me pegou, me levou pra casa, né? Saí desse colégio e eu não sei como se chama, a obra do berço, mas enfim. E aí começamos a morar junto e aí veio, né, o meu irmão Pedro, que tem... Eu tenho 27 anos hoje, o Pedro vai fazer 26, Pedro tem 25. E a Estela tem 24 anos, fez em janeiro, então a escadinha. A escadinha. Tem o Fabrício e o Breno, né? O Breno deve ter mais 2 anos mais velho que eu e o Fabrício vai fazer 30 anos agora, dia 23, inclusive, no feriado. Escadinha mesmo, né? Escadinha mesmo. Você lembra da sua mãe grávida? Lembra... Cara, você tem essas nossa, memórias? Eu não tenho essa memória, amiga, não tenho. Eu tenho muita memória... Quando minha mãe conheceu meu pai, foi mera, assim, coincidência, né? Que minha mãe, num trabalho dela, minha família sempre foi da área artística, cinema, filmes, maquiagem. Minha avó é maquiadora. E num dos trabalhos, minha mãe era camareira. E aí, num dos trabalhos da minha mãe, ela conheceu meu pai, né? Seu pai ficou apaixonado. Ficou apaixonado por aquela preta linda, maravilhosa do sorrisão. É parecido comigo, tá? Então vocês imaginem. Super simpática, meu um pai amor galeguinho. de pessoa. Adora uma preta. Meu pai galeguinho, minha mãe adora um azedinho, palmiteira. Uma palmiteira, não só ela. Não só ela. É uma das coisas que eu herdei de Karina de Jesus. Diga-se de passagem. E aí, fomos morar junto, né? E por coincidência, nesse trabalho que meus pais se conheceram, lá tava o Toninho também, né? Minha mãe... O Toninho, que é o marido da minha madrinha, Tereza. Todo mundo da mesma área. Enfim, foi coincidência. Muita coincidência. Nossa. Muita coincidência. Na verdade, eu acredito, eu não sei, né? Mas eu acredito que esse trabalho, provavelmente, quem arranjou, quem deve ter ajudado foi minha madrinha na época. Meu padrinho já era desse mundo. Né? Minha avó também, né? Já era há muito tempo da época da maquiagem, pode falar. Mas a sua mãe, a sua madrinha e a sua avó se conhecem, se falam? Sim, se conhecem. Mas foi dessa época ou foi de antes? Então, não sabe? na verdade, meu padrinho, o Toninho, ele já era muito amigo da minha avó. Minha avó Rosa, que é a mãe do meu pai. Que é a mãe do seu pai. Mãe do meu pai, Eugênio. Entendi. Então, minha avó sempre fala, a gente era muito amigo, muito de trabalho, se via. E aí, por consequência, minha avó conheceu minha madrinha Tereza. Entendi. Só que minha mãe já conhecia minha madrinha Tereza. Tudo muita coincidência, tudo muito conectado, né? O destino mesmo era pra ser. O destino é uma coisa muito doida, né? E aí, enfim, fomos morar junto, construímos uma família, né? Meu pai e minha mãe. Não lembro, você perguntou, eu não lembro da barriga da minha mãe, quando teve a Estela, quando teve o Pedro. Engraçado, eu não lembro. Minha avó morava no Vidigal também, minha avó Rosa. Só que um pouquinho mais, a gente morava mais no alto, minha avó morava mais embaixo, nos prédios que tem lá no Vidigal. Eu lembro muito que parte da parede da sala da minha avó era de pedras, assim, bem bonito. Janelão, com vista pro mar, aquele mar que tem em frente ao Vidigal. Ai, que lindo. Maravilhoso, aquele apartamento, ainda lembro muito, eu sinto muita saudade, inclusive. Que delícia. Que isso eu lembro, tinha uma escada caracol, assim, de ferro. E aí eu lembro muito da nossa infância ali, né? O Pedro, a Estela, minha avó tinha a cachorra, a Myla, que era uma pitbull. Caraca, como a gente amava aquela cachorra. Enfim. Uma referência de quando você era criança, Via? Uma referência de quando eu era criança. Pode ser qualquer uma. Quando eu fiz essa pergunta, eu imaginei uma referência de desenho, ou uma referência de pessoa. Pode ser qualquer coisa, né? Ou uma referência algo que você via como hoje em dia você consegue interpretar que seja uma referência de quando você era criança. Meu pai. Sempre foi? Meu pai sempre foi. Eu, quando era mais nova, claro que eu não enxergava dessa forma, mas assim, eu lembro... Você falou se eu lembro da minha infância, né? A maioria dos momentos que eu lembro era com meu pai. Inclusive, meu pai, eu já te contei isso, fazendo sopa, eu estudava à tarde, assistia aqueles desenhos que tinha na hora do almoço, antes de ir pra escola. TV Globinho. Acho que era TV Globinho, devia ser. X-Men. TV Globinho. Globinho. X-Men, lembro. Meu pai preparando o almoço e eu esperando o almoço na frente da televisão, já arrumada pra ir pra escola, e meu pai lá, com a mão na massa. Minha mãe trabalhava na época também, né? E minha mãe por muito tempo foi dona de casa, antes e depois desse momento que ela trabalhava. E meu pai sempre foi uma referência pra mim de homem, de pai, de esposo, de cara foda. Você olhava pra ele e você já via como um exemplo? Eu acho que na época eu não olhava assim, eu não tinha essa dimensão.
Eu não tinha essa dimensão. Eu fui, acho que, percebendo isso na minha transição de adolescência pra mulher. Entendi. Foi, inclusive, quando a gente começou a ter uma conexão muito maior, eu e meu pai, né? Entendi. De amigos, muito amigos. Entendi. Meu pai é uma pessoa fechada, né? Aham. Então, muitas das vezes, quando ele se abre comigo. Sim. E é um privilégio também poder ser essa pessoa pra ele. Um momento feliz, de muita alegria na sua infância. Na minha infância. Tinham muitos momentos felizes. Eu tenho uma lembrança da gente no zoológico, eu, meu pai e minha mãe. Tem uma foto, só que a foto tá bem ruim por conta da umidade. A foto foi, infelizmente, muitas fotos a gente perdeu. Foi se destruindo. E a gente no zoológico, com aquele balãozinho que flutua, sabe? Que era uma Minnie. Eu na carcunda do meu pai e minha mãe do lado, assim, tem uma foto nossa no zoológico. E você lembra desse dia? Eu lembro pouco, assim, bem vago, mas lembro desses momentos a gente junto, passeando, a gente ia muito pra Paquetá. Muito bom. E alguns momentos de eu e meus irmãos brincando ali na varanda. Inclusive, eu vim pra cá com 5, 6 anos, acho que eu vim com 6 anos, pra Zona Oeste, mas a gente morou num sítio. Então, assim, tem inúmeros momentos maravilhosos ali brincando com a galera, com meus irmãos. Mas assim, os mais marcantes foi esse momento lá no Vidigal. Um sonho quando você era criança? Que eu tinha quando eu era criança. Isso. Eu dizia que eu queria ser pediatra. Pediatra? Pediatra. Eu já te falei isso? Nunca falou isso. Sempre gostei muito de criança, né? Sempre gostei muito de criança dos outros. Sempre gostou muito de criança. Bia. Quando o Vicente coisou aqui com a Vitória. Ana Beatriz. Eu ainda vou contar essa história para as pessoas entenderem então, tá? Vou desenrolar, vou me explicar. É porque eu gostava mesmo de criança, assim, mas criança tipo neném, assim, de 1 ano até os 5 anos de idade. Entendi. Sempre gostei. Entendi. E aí eu falava muito que eu queria ser pediatra, depois mudei pra psicologia, mas sempre fui voltada para a área de humanas. Sempre gostei de lidar com pessoas, me envolver com as pessoas, ajudar as pessoas. Antes de pensar em psicologia, eu pensei em assistência social. Nossa. E ouvia todo mundo dizendo, você não vai ganhar dinheiro, é uma profissão muito ingrata, e não sei o quê. Mas eu não queria saber, eu queria saber de estar fazendo o que eu gostava e ajudando as pessoas. Sim. Mas, né, como a vida, a gente sabe como é, vai tomando outros rumos. Me formei na área de humanas, de recursos humanos, continua sendo humanas. E é uma área que eu amo e pretendo me desenvolver mais, inclusive, né, tanto forma teórica quanto prática. Hoje eu trabalho também na área. Mas eu acho que eu sempre tive esse sonho de trabalhar mesmo com pessoas. Com pessoas. Hoje em dia eu entendo, caraca, eu não pensava, sei lá, em matemática, em química, e mudei para recursos humanos, sabe? Área de humanas. Eu sempre fui da área humana. Sim. Eu acho que esse sonho mais vivo que eu tenho, que eu tinha quando era pequena. Uma comida que você gostava na sua infância? Cara, quando sua mãe fazia, você era tipo assim, sua comida preferida, que você amava. Tipo, ela fazia aquilo e você, tipo, caraca, eu vou comer bem hoje. Nossa, arrozinho, feijão, carne com batata, na panela de pressão. Carne com batata e cenoura, nossa senhora. Nossa. Eu chegava da escola, inclusive, a gente já morava aqui no sítio, na Zona Oeste. E eu chegava da escola, estudava de manhã e tava lá o cheiro de comida maravilhoso já do lado de fora. Não, era bom quando minha mãe fazia alguma coisa gostosa, eu pensava, mano, vai ter estrogonofe, vambora, quero ir embora pra casa. Tem estrogonofe em casa me esperando. Quero logo pra casa, verdade. Muito bom, lembro muito disso. Ai, como era bom chegar da escola e já ter comidinha pronta. Um filme que te marcou na infância? A Ponte para Terabitia. Eita! Já ouviu falar desse filme? Nunca ouvi falar. Caraca, amiga, você tem que assistir então, porque muita gente vai saber, porque esse filme é muito famoso, inclusive. Sério? É antigo. Por que ele te marcou? Ele é marcante demais, é uma história profunda, é uma história de amizade, inclusive. Mentira! Só que entre um menino e uma menina. Eles eram pequenininhos, infância. Inclusive, eu acho que uma das atrizes são famosas. Eu não lembro, é uma lourinha, eu não lembro muito. Não é a Dakota, é uma menina muito parecida com a Dakota. Mas, enfim, é famoso esse filme, A Ponte para Terabitia. A história é meio profunda. Sério? Termina também de uma forma muito delicada. Eu não vou falar, porque senão eu vou contar. E eu também não sei contar, tipo, resumidamente, sinopse, nada disso que eu acabo contando o filme. Mas me marcou muito, porque eu era bem novinha quando assisti esse filme. E por que te marcou? Me marcou porque eu lembro que o filme abordava uma amizade muito profunda. Inclusive, eu acho que rolou uma paixãozinha ali, primeira paixãozinha de menino e menina, sabe? Menino e menina ainda, porque não eram adolescentes nem adultos.
E... Mas a referência que você tem é a amizade dos dois. É a amizade. A amizade, a conexão. Eles faziam tudo juntos no filme. Andava pelo mato, ia brincar na árvore, tinha casinha na árvore, tudo junto, assim, que na infância você faz, só que... E o que era marcante também é que era uma menina com um menino, sabe? Era muito genuíno, era recíproco também o sentimento. O filme aborda isso. E o enredo do filme é muito sensível, né? Entendi. Por isso que me marcou bastante. Talvez tenha outro? Pode ter. Pô, eu jurava que tu ia meter um Lagoa Azul. Ah, tá. Porque Carrossel é recente, né? Já era... Tipo um Lagoa Azul ou um... Lagoa Azul, X-Men. Não. Eu gostava, mas assim, filme pra mim De repente 30. Ficção científica pra mim não vai me impactar dessa forma, assim, sentimental. Entendi. Eu posso falar, caraca, é foda, mas... Até porque eu não era tão conectada em filme de... ficção, eu fiquei mais depois que eu te conheci, que a gente começou a assistir muito. A gente começou a assistir pra caralho. Lagoa Azul também eu lembro muito, muito bom, mas não foi o primeiro filme que veio na minha cabeça. Entendi. Você já se identificou com algum personagem na sua infância? Qualquer personagem? Tipo, porque eu vejo muitas meninas que na infância tiveram muita referência com personagem de filme, personagem de desenho. Sabe, pessoas que elas se espelhavam, sabe? Barbie, tem muita gente que se espelhava na Barbie e via Barbie como uma referência e tudo mais, alguma boneca e tal. Sim. Você tem alguma referência quando era criança? Olha... Com algum personagem? Eu tinha muito, você falou de Barbie, eu lembrei. Eu não tinha referência com a Barbie, eu tinha referência com quem? Suzy. Mentira! Suzy, eu adorava Suzy! Nossa, eu até me emocionei agora, eu adorava Suzy, gente, eu sempre achei linda aquela boneca. Inclusive mais bonita do que a Barbie, porque pra mim era uma beleza, tipo, linda, mais próxima da realidade. Ah, entendi. Entendeu? Nossa. Porque Barbie é uma beleza que... Pô, tu nunca vai chegar naquela beleza ali, amor. Corpinho, cabelinho liso, lourão, aquela boca linda, aquele olho azul, né? A gente tá falando de uma beleza, inclusive, padrão, né? Uma beleza que todo mundo diz ser bonita. Uma beleza europeia. Sim. Não é aquela beleza diferente. É uma beleza padrão. Bonita, né? Louro, do olho azul, corpo fininho, né? Corpo fininho, cintura fina. Mas a Suzy era moreninha. O rosto mais redondinho. O rosto mais redondinho. Um olho maior. Um olho maior. Né? Mais bochechinha. E era um pouco mais morena. Então, puxava mais pro meu lado, assim. E eu me imaginava sendo uma Suzy. Sim. Eu falava que eu era Suzy. Eu sempre escolhia. Se tivesse Barbie e Suzy pra escolher pra brincar, eu escolhia a Suzy. Nossa! Escolhi a Suzy, A Suzy tinha cabelo cacheado? Eu acho que tinha Suzy de cabelo cacheado, mas essas que eu tô falando não eram. Não eram. Rolou cabelo cacheado depois, né? Rolou boneca de cabelo... Essa onda, né? Nessa onda de reconhecer a beleza da cacheada. E então você... pensava muito na Suzy. Na Suzy, nossa! Suzy. De personagem, assim, de filme, eu tô tentando lembrar. É isso. Você sempre teve muito... Você é uma pessoa muito medrosa, né, Via? Uma pessoa que tem muito medo. Você sempre teve esse medo? Cara, eu já ouvi uma vez, eu não lembro aonde, mas eu já ouvi dizer que quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto, muitos medos desenvolvem quando a gente vai ficando adulto, inclusive. Eu descobri isso depois que eu desenvolvi esse medo, que é o que mais me marca, que eu não tinha, que é um medo profundo que eu tenho de altura. Você tem esse medo de altura? Eu não tinha medo de altura, gente. E assim, eu fui descobrindo em momentos da vida, depois de adulta, adolescente, eu acho que na transição de adolescente para adulta, que eu lembro muito de momentos, enfim, subi numa escada que não tinha o parapeito, corrimão. E eu lembro de me tremer assim, inclusive tem uma situação dessa que eu sempre falo, a gente indo pra casa da nossa amiga Larissa. Sim. Nossa, eu lembro desse dia. Você tava junto, né? Eu lembro desse Larissa dia. e do Jorge. A Bia tava com a gente, o Brian, a gente ia fazer uma resenha na casa dela, ela tinha acabado de se mudar, eu acho. E, gente, como a obra tinha acabado de ficar, né, finalizar, tinha aquelas finalizações de obra normal de uma casa e ainda não tinha o corrimão e tava de noite, né? Tava à noite. E eu era uma das primeiras, assim, na fila, porque a escada era fininha, então era de fila, um atrás do outro. E na frente, acho que era o Jorge já, o marido da Larissa, já tinha subido. E eu travei no meio da escada, travei e me tremi inteira. E assim, por mais que eu quisesse mexer minha perna, eu não conseguia mexer, porque o medo faz isso com a gente, né? Que loucura. Ele nos paralisa, em todos os sentidos. Ele nos paralisa, nos limita e nos impede de fazer muita coisa, inclusive. E aí
foi um dos momentos que eu falei, caraca, eu tenho muito medo de altura. E aí o Jorge teve que me ajudar, me dar a mão pra eu me sentir segura e conseguir subir. Tiveram outros momentos também que eu tenho esse momento de medo de altura muito marcante. Você teve algum medo na sua infância? Tipo, marcante na sua infância? Medo na minha infância. Tinha muito medo de perder minha mãe. Tem até hoje, né? Você tinha muito medo. Na sua infância, você tinha medo de perder sua mãe? De perder minha mãe, de me perder dela na rua também, quando a gente pegava ônibus. Aquele medo de não ver minha mãe na minha vista, pra mim era uma coisa, meu Deus, cadê minha mãe? Desesperador. Mentira, Desesperador. Vitória! Tinha muito medo. Tinha muito medo. Medo, assim, o primeiro medo que vem na minha cabeça mesmo, inclusive quando você acorda à noite, né? Seu pai e sua mãe não estão ali, você tá no quarto sozinho, escuro. Inclusive, eu amo dormir no escuro. Antigamente era um tremendo horror pra mim dormir no escuro. Chocada. Tinha que sempre ter um abajur, uma luz aqui. Eu lembro que minha madrinha, quando dormia na casa dela, ela deixava o abajur ligado. E eu acordava à noite, batendo na porta da minha madrinha ou da minha mãe, né? Seja na casa da minha madrinha, seja na casa da minha mãe. Chorando muito, com medo, tipo, sentimento de abandono, assim. Ai, cadê? A pessoa não tá aqui, minha mãe não tá aqui. Esse medo era muito forte dentro de mim. Surgiu de algum lugar? Você já se sentiu abandonada pra você ter esse medo? Eu, no meu consciente, não lembro. Mas eu acredito que esteja conectado, talvez, aos momentos que a gente passou muito difíceis na minha infância, né? Na verdade, antes da infância, pré-infância, né? Quando eu era neném. Que foi esse momento que eu falei que eu não lembro. Minha mãe já morou na rua, né? Assim, muitas dificuldades nesse período que eu não posso não lembrar aqui na memória, mas no nosso subconsciente eu acredito que esteja ali ainda. Sim. Talvez esteja conectado a isso. E eu e minha mãe, a gente começou muito sozinha, né? Aí, aos poucos a gente foi conquistando amigos, família. E ela foi seu porto seguro durante muito tempo. Você só tinha ela. Só tinha ela, só tinha mim. E a sua mãe também deve ter transferido esse carinho, esse amor de você, de proteção sua, sabe? De te proteger. E ela sempre foi muito autoprotetora. Minha filha, eu protejo e é minha, sabe? Também tem um sentimento muito aflorado também de posse, né? De posse, mas é isso, é esse medo. Caraca, chocada. Primeiro que vem na minha cabeça. Primeiro medo de infância, que loucura. E é vivo na sua memória, né? Muito vivo. De você sumir, assim, da sua mãe. Muito vivo. Você citou seus irmãos, né? Falou que a sua lembrança alegre com seus irmãos era vocês brincando no sítio, você tem várias histórias com seus irmãos. Como é que era a relação sua com seus irmãos na infância? Muito boa. Nossa, não tenho do que reclamar, assim, amo meus irmãos. Eu falo muito do Pedro e da Estela, né? Mas tem o Fabrício e Breno, porque eu não era tão próxima, eles não conviveram comigo na infância, então não tenho histórias com eles, né? Mas também tenho um carinho muito grande pelos meus irmãos, amo. Você era, tipo assim, todo mundo te procurava como a irmã mais velha? Olha, tipo, fiz isso, fiz aquilo. Então, a Estela. A Estela é a caçula. O Pedro, por ser o único homem ali da casa, porque morava eu, Pedro e Estela, e eu era a mais velha da casa. Pedro sempre foi meio, vou fazer. Eu sou o homem da casa, vou fazer. Vou ficar com meus amigos, elas são meninas, aquela coisa assim meio superior, né? Mas eu sempre fui mais conectada com a Estela, por a gente ser menina, né? A gente dormia junto quando a gente era pequena. Estela gostava muito de dormir comigo. A gente tinha cama separada, mas eu lembro que ela chorava, implorava, né? A gente dormia muito juntas. Só que aí, por eu ser mais velha, eu comecei a iniciar a adolescência, obviamente, mais cedo que ela. E eu lembro dela insistindo pra dormir comigo. Eu já tava naquela vibe de querer dormir sozinha. A cama de solteiro ficou pequena pra nós duas. E eu lembro dela chorando, por favor, deixa eu dormir com você, minha irmãzinha. E eu, o meu coração mole, principalmente de irmã. Vem, Estela, a gente dormia muito agarradinha, muito junta. Quando eu ia pra casa da minha madrinha passar férias de um mês, férias escolar. Cara, pra mim, nossa, eu lembro até hoje, cara. Se eu falar isso pra ela, ela vai começar a rir, que ela vai ficar com vergonha. Eu lembro dela, meu pai me ligava pra saber como eu tava, minha mãe, e eles falavam, calma aí que sua irmã quer falar com você. Vinha ela, chorando, gente, aos prantos, chorando. Quando você volta? Eu tô morrendo de saudade. E eu chorava junto com ela no telefone. Às vezes eu queria antecipar a minha volta por causa da Estela, porque me tocava muito aquilo, eu sentia muita saudade dela, realmente. A gente era muito junta, eu e ela. Você teve a minha caçulinha. Você teve muito essa vida de Zona Sul e Zona Oeste, né, Via? Você e sua madrinha se conectaram muito quando você era criança e você passou a frequentar muito a Zona Sul, né? Você lembra de quando você era criança, você vê a diferença da Zona Sul pra Zona Oeste?
Você entendia essa diferença? As crianças eram diferentes, o comportamento era diferente? Eu não enxergava na época, até porque pra mim sempre foi uma coisa muito natural, né? Como eu já cresci nesse meio, pra mim eu não conseguia enxergar a diferença. Assim, claro que quando a gente vai crescendo, né, a vida vai passando, a gente vai entendendo muitos conceitos, a gente vai vendo diferença, assim, no ambiente, né, na rua, nos lugares que você vai nesse, né? Dentro de casa, você sentia, tipo, a diferença dentro da sua casa, na Zona Oeste, na sua casa, na sua madrinha, na casa das suas amigas? Porque, assim, criança nota as coisas, sabe? Criança vê casa diferente. Não, via muito criança vê, tipo, isso que eu tô falando. Criança vê as coisas que não tem dentro de casa, criança vê coisas que... Sabe, Zona Sul são duas zonas diferentes mesmo. Assim, Zona Sul, pra quem não conhece, é a zona rica do Rio de Janeiro. É onde ficam. Isso, a área nobre do Rio de Janeiro. Zona Oeste agora tá sendo segundo os ricos, né? Os pobres que enriqueceram. Tá desenvolvendo muito bem. Tá crescendo muito bem, Mas realmente, naquela época não era assim. Realmente não. E assim, percebia muita diferença, porque óbvio, eu tenho muitos amigos de infância lá, na época ainda, que inclusive eu falo até hoje, amo. Ai, gente, olha, tem uma coisa que a gente ainda pode falar sobre isso, mas a amizade pra mim é uma coisa muito profunda. Sempre foi muito profunda pra você, eu deixo claro isso. E posso ter poucos, mas eu me orgulho de ter poucos, porque são... É aquela frase, a frase famosa que todo mundo fala, são os de verdade. Poucos mais bons. São os de verdade, assim, amo, tenho contato até hoje, a gente se fala, a gente se vê, a gente sai. E eu percebia muita diferença, né? Porque lá eu frequentava a casa dos meus amigos que, querendo ou não, tinham mais dinheiro, né? Eu tinha até amigos com classe social alta, inclusive. E a minha classe sempre foi mais baixa, né? Meu pai e minha mãe sempre lutaram muito no dia a dia pra dar pra gente tudo que a gente precisava. Ainda mais por ser 3 filhos de escadinha, né? Quase a mesma idade. Então, meu pai sempre batalhou muito pra dar pra gente o que a gente teve. Era uma realidade bem diferente. Era uma realidade muito diferente. E como você se sentia, Vi, naquela época? Vendo aquilo tudo, vendo uma outra realidade completamente diferente da sua? Quando a gente é criança, a gente enxerga isso um pouco mais de tipo, poxa, eu não tenho isso. Você falava isso? Eu não falava, mas eu pensava. Pensava. Até porque eu não queria trazer esse sentimento pros meus pais, né? Não, pros seus amigos, você não falava nem pros seus amigos. Não falava pros amigos. Pra sua madrinha também não. Eu sempre deixava claro isso pra eles. Não escondia de forma alguma. Mas pra quando a gente é criança, a gente tem até um pouquinho de vergonha, né? A gente tem um pouquinho de vergonha. Era esse ponto que eu queria chegar. Tem um pouquinho de vergonha. Imaginei que você queria chegar nesse ponto. Imaginei. A gente tinha vergonha. Eu também. Assim, tinha sim uns momentos de vergonha. Eu falava mais abertamente com a minha madrinha por reconhecer de verdade a minha realidade. Por saber, minha madrinha também vem de uma realidade diferente. Depois ela conquistou muita coisa, né? Minha madrinha, enfim, ela sabe muito da realidade, me acompanhou também. Enfim, desde o início. Tinha um pouquinho assim... comparação, fazia aquela comparação que trazia inocência, um vergonha, sabe? Aquela comparação inocência mesmo. Mas sempre deixei claro para meus amigos a minha classe social, a diferença de classe. Eu nunca tive amigos assim, por mais que classes diferentes, que deixavam nítido aquilo pra mim, ou que de alguma forma me deixasse desconfortável. Eu não tenho lembrança disso. Você nunca se sentiu desconfortável? Nunca. Nossa, que coisa incrível, Nunca me senti assim, amiga. Assim, claro que eu tinha um pouco de receio e um pouquinho de vergonha de ficar falando da minha realidade, mas eles já sabiam, né? Conversando, exemplo, eles viajavam muito, eu não era de viajar muito. Então eu falava, gente, eu nunca fui, não fui, nossa, tenho muita vontade de ir pra mim. Falava aquilo normal e eles lidavam de forma normal, né? Sim. Até porque criança não fica... A gente brincava muito, era muita coisa de criança mesmo. Sim. No momento que a gente tava ali, todo mundo era igual. Todo mundo curtia junto, todo mundo curtia. Né? E as pessoas gostavam muito da minha companhia, então faziam questão. Acho que o que ajudou muito também é eu não ter esse sentimento de, olha, eu sou a única, digamos que, pobre daqui, né? Vamos falar grosso modo. Porque sempre me incluíram muito, eu sempre fui muito incluída em tudo, muito querida, né? Fazia parte de tudo realmente, né? E não era nítido, eles não mostravam, eles não exibiam que eram... Porque é isso, como você fala, como é criança, você só quer saber de brincar, de correr. Pra correr não precisa de dinheiro. Pra brincar de pique-pega, pique-esconde, não precisa de dinheiro. Sabe? Pra ver um pipoca, não precisa de muito dinheiro. Sabe? Exato, é só uma casa com os amigos e acabou. Isso aí, eu lembro muito da gente lá no play do prédio da minha madrinha, que foi onde eu conheci a galera, a gente brincando no play, na sala de jogos, jogando. Pô, era irado, muito Era só incrível. isso, assim. Era só isso, muito bom.
Claro que batia, né, umas reflexõezinhas de criança, poxa, eu queria estar fazendo isso que eles estão, ou queria ter o skate que ele tem, ou queria ter o celular que ela tem. Mas eu entendia muito a minha posição, porque assim, por mais que eu tinha uma classe bem mais baixa, meu pai sempre se esforçou muito pra me dar as coisas. Você sempre entendeu a sua realidade, sempre entendi a minha realidade. Alguém chegou a te explicar, tipo, a sua madrinha chegou a te explicar, olha, eu moro aqui e você mora lá. Tipo, você foi entendendo... Isso nunca foi necessário. Nunca foi necessário. Também nunca vivi de uma realidade totalmente diferente, fingi ter uma realidade totalmente diferente. Nunca aconteceu. Até porque eu sabia da realidade, eu falei, cara, determinado momento eu vou ter que mostrar quem sou eu. Da onde eu vim, como é que é a minha vida, não vou ficar escondendo, sabe? E você não mente também, né, Vitória? Não tem porquê. E porque também, se eu mentisse, pra mim seria vergonhoso estar mentindo por isso. Tá mentindo? Seria vergonhoso estar mentindo por isso. Só de eu pensar a diferença de classe e querer ser igual a eles em alguns momentos, eu já sentia vergonha por isso. Sério? Naquela época você já sentia vergonha? Sim. Por isso que era uma coisa que eu não ficava falando. Entendi. Entendeu? Eu não falava pros amigos, não falava pros meus pais, principalmente pros meus pais. Entendi. Que sempre se esforçaram tanto, sabe? Só de pensar em falar alguma coisa, você já... Sim. Sentia vergonha só de falar. E é o que meu pai, é o que eu falei, né? Eu vou repetir isso até o final da entrevista do podcast. Meu pai sempre se esforçou muito pra me dar, né, o melhor, pra me dar as coisas que eu pedia, de Natal, inclusive. Sim. Então eu lembro do celular do ano, que eu queria muito aquele celular, meu pai se esforçava pra me dar no Natal. Eu queria muito aquela boneca, meu pai se esforçava pra me dar na boneca no Natal. Entendi. Então assim, por mais que seja com muita dificuldade, não tinha fatura, meu pai se esforçava pra me dar o telefone legal. Sim. O primeiro telefone de tela colorida que teve, eu ganhei meu primeiro telefone do meu pai. Que tela colorida? Que inclusive foi o primeiro que eu tive, tá? Não sei se foi o primeiro a ser lançado, que isso também eu não lembro. Mas não sei se tu vai lembrar de um LG abre e fecha, que tinha um espelhinho na frente. Tinha um espelho na frente. Lembro. Tinha uma anteninha do lado, inclusive. Lembro sim. Muito maneiro, cara. Muito Muita maneiro. gente deve lembrar desse celular. Muito maneiro. Eu lembro que eu jogava cobrinha nele. E aí, enfim, ganhei no Natal e 2 meses depois eu e meu pai e minha mãe indo acampar, perdi a porcaria do telefone. Meu amor, eu já perdi 9 telefones. Quanto. Gente, eu chorei muito nesse dia. Chorei. Eu chorei muito. Que tu sente. Impotência. Eu não posso fazer nada, eu não lembro a impotência. Que idiota que eu sou, acabei de perder. Meu pai pagando o telefone ainda. Nossa, que merda. Então ele sempre se esforçou muito pra me dar e aí eu enxergava esse esforço. Enxergava esse esforço. Você conseguia enxergar, nunca foi explicado, você só teve a percepção e entendeu aquilo pra você. Meu pai e a mãe sempre foram abertos em relação a isso. A gente é pobre mesmo, entendeu? Tudo que a gente tem é com muita dificuldade, sabe? A gente é pobre mesmo. Sempre estudei mais novinho em colégio particular, mas foi breve, depois foi direto ali, a partir acho que do 4º ano já foi escola pública. Teve algum momento nessa infância... Teve algum momento na sua vida que você gostaria que a sua infância tivesse sido diferente? Quando você era criança, aqui, agora, você é criança, e você pensar assim, eu queria que fosse diferente, eu não queria estar passando, não queria estar aqui, eu não queria estar passando por isso. Eu criança pensando dessa forma. Tá. Eu queria que tivesse sido diferente, eu queria que alguma coisa tivesse diferente aqui, queria que fosse diferente isso daqui, sabe? Olha, já tive sim quando criança. Claro, né? Toda criança pensa, eu queria sim poder ter um pouco mais de dinheiro para poder acompanhar meus amigos numa viagem, ou poder também trazer experiências numa roda de viagens, né? Entendi. Mas momentos que eu queria que fosse diferente, apesar de meus pais terem momentos felizes demais, de parceria, que eu sempre falo, que eu vivi momento com eles, presenciei momento deles dançando na sala, no quintal, um forrozinho que eles amavam dançar forrozinho, né? Meus pais são separados hoje, mas são amigos. E eu ficava no quintal vendo eles dançando um forró maravilhosamente, que meu pai e minha mãe mandam no forró, inclusive. Minha mãe dança muito, minha mãe dançava muito também. Se fosse hoje, eu ia filmar horrores pra vocês verem, só no meu Instagram lá, conta histórias deles dançando. Assim como eu presenciei momentos muito felizes, tiveram momentos também um pouco mais tristes, né? Assim, claro que mais felizes, graças a Deus, de ver a união dos dois, né? No perrengue, no momento bom, no momento difícil, ali os dois juntos, pra manter a família. Mas os momentos que eu presenciava a briga deles. Foi momentos que, por eu ser mais velha, eu entendia muito mais que meus irmãos. Então, muitas das vezes eu acordava até de madrugada ouvindo eles brigarem, meus irmãos dormindo ainda, e eu escutando a briga e pensando, meu Deus, quero dormir.
eu me forçava a voltar a dormir, mas eu não conseguia. Porque eu não queria ouvir eles brigando, sabe? Entendi. Naquele momento você já pensava, podia ser diferente, queria que fosse diferente. Podia ser diferente. Pensei muitas vezes, podia ser diferente. Ou não queria estar aqui presenciando isso. Inclusive, muitas dessas vezes eu rezei muito para meus pais se separarem. Eu pedia muito, inclusive no momento de separação deles, eu pedia muito para eles se separarem. Eu já pedi também. E eu lembro de uma vez deles brigando, que foi uma das últimas brigas, enfim, definitivas. Eu falei que falei pra eles, prefiro vocês separados do que vocês assim brigando. Sim, porque, era horrível. Hoje a gente vê, né? Porque assim, para as crianças são muito ruins isso, ver seus pais brigando, Não, eu já era adulta quando isso aconteceu. Eu já era adulta mesmo, eu já trabalhava, já fazia faculdade. Pra mim já foi uma merda, era uma merda. O ambiente fica tóxico, o ambiente fica pesado. Eu, adulta, já era uma merda, que eu conseguia lidar com os meus sentimentos. Imagina pra uma criança que não sabe, que tem referência, E isso foi durante muito tempo, porque meus pais se separaram, eu não era criança. Eu tinha 18 anos quando eles se separaram. Nossa! Então, assim, meus pais ficaram juntos 18 ou 19 anos, entendeu? Que foi praticamente a minha vida ali de adolescência, né, toda. Então, eu, mais novinha, eu lembro deles brigando e desejando ele separado. Fofinha. E acordei ela. E aí eu lembro desses momentos que eu queria estar em outro lugar, queria que fosse diferente. Eu lembro desses momentos. Você acabou de falar que você via seus pais dançando, seus pais... Você sempre fala pra mim que sua mãe agradava muito seu pai agradava muito a sua mãe, que os dois sempre se esperavam pra jantar. Muito lindo, isso é muito fofo, gente, eu desejo muito isso pra mim, sabe? Como você via seus pais naquela época? Nossa. Como você olhava pra eles naquela época? Foi como eu falei, né? Assim como tinha momentos muito felizes, tinha momentos tristes, chatos, né? Mas desses momentos felizes, que foram muito maiores, graças a Deus, nossa, era lindo ver eles, era lindo ver a parceria. Admirava muito, né? Apesar de quando brigavam mesmo. Era uma parceria muito... que hoje eu vejo, eu olho pra trás e vejo e falo, cara, eu quero isso pra mim. Tirando a parte das brigas, eu quero isso pra mim. Então, mas quando você era criança, você olhava pra eles e pensava o quê? Pensamento de criança mesmo, não de adulto. Nossa, eu pensava... Tipo, você olhava pros seus pais, você olhava pros dois e pensava o quê? Meus pais são fodas. Sim, eu não pensava como eu vejo hoje, tipo, muito foda. Eu pensava, meus pais são foda. Hoje é muito foda. Entendeu? E eu pensava, cara, amo meus pais, meus paizinhos, amo meus pais, amo. Tipo, eu amo. Sabe essa pessoa? Eu amo essa pessoa. Eu amo eles e eu sentia muito saudade. Quando eu ia passar as férias escolar na minha madrinha, lá com meus amigos, amava, mas eu também sentia muita saudade de casa. Sim. Eu sentia muita saudade do meu cantinho, do meu quarto, das minhas coisas, da minha família, da minha irmã. Sim. Dos meus pais, sentia muita saudade dos meus pais, muita mesmo. Então quando eu voltava era sempre uma felicidade, porque eles sempre deixam claro que eu sempre fiz muita falta, que eu faço muita falta, que eu sou muito especial. Esse amor também que eu sempre tive também é maravilhoso, inclusive é uma coisa que diz quem eu sou hoje, né? Que me transformou quem eu sou hoje. É uma parte de mim esse amor que eu tive. Foi o que me construiu, inclusive. E é isso. Eu olhava pra eles e pensava, nossa, amo meus pais. Hoje em dia mais ainda. Quando você era criança, né, nessa fase que você via seus pais, seus irmãos e tal, você vivia essa fase de criança, só vivia? Ou você pensava também em você adulta? Quando você era criança, você idealizava quem você queria ser quando era adulta? Nossa, muito. As viagens de criança, né? Tinha muitas viagens. Cara, e eu pensava assim, eu criança, com 18 anos, eu vou sair de casa. E eu dava idade, dava tempo. E eu falava o que eu ia ter com 18 anos. Eu falava que eu ia morar sozinha, que eu ia ter meu carro, que eu ia ter meu emprego, que eu já ia estar casada, inclusive, com 18 anos. E eu me idealizava muito saindo de casa com 18 anos e indo morar sozinha. Ter na minha vida. Mesmo criança? Mesmo criança. E pensava muito em ser bem sucedida, né? Hoje em dia eu ainda penso muito nisso, tá? Em ser bem sucedida, ter uma vida tranquila, estável, sabe? Ainda tô lutando pra isso. Graças a Deus já estou no caminho, a gente luta pra isso mesmo. Então, quando você era criança, você passou pela cabeça a mulher que você é hoje, então? Olha, amiga, passou a mulher que eu sou hoje.
Não, na verdade, vou corrigir. Não passou quem eu sou hoje. Eu nunca imaginei ser quem eu sou hoje. Nunca imaginou? Eu já imaginei eu sendo mulher, tendo uma vida de adulta. É porque eu não entendi a profundidade, sabe? Entendi. Eu nunca imaginei que eu ia passar pelas dificuldades que eu passei Durante não essa dificuldades trajetória físicas, né? Mas dificuldades que a gente tem de obstáculos na vida. da vida, claro, Da- sim. Enfim, terminar a faculdade com muita dificuldade, Sim, achar sim, o primeiro trabalho, sim, manter o primeiro sim. emprego, o primeiro amor, Sim, entendeu? sim. O contato que a gente tem com a vida mesmo, quando a gente Sim. vê a realidade da vida. Esse Sim. momento é difícil também. É difícil. E eu, quando criança, não tinha essa noção que eu ia chegar nesse momento em ter um contato com a realidade. Entendi. Mas eu nunca imaginei ser quem eu sou hoje. Nunca Eu imaginou? sou muito grata por quem eu sou hoje, mas eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Nunca imaginou. Nunca imaginei. Inclusive, Você sempre pensava, desculpa, você sempre pensava em bens materiais, assim, tipo adulto, casa, carro, assim, e nunca quem você é. não pensava. Engraçado. Que loucura! Não pensava. Não pensava. Não sabia, não tinha noção Mano, disso. eu só pensava nisso. Não eu tinha juro. profundidade. Eu nunca pensei em bens, eu não sei, tipo assim, bem casa, apartamento, eu nunca Nossa. pensei nisso. E sabe por que também que eu pensava muito nisso? Eu nunca pensei nisso. O que a gente tem, né? Eu pensava muito nisso porque assim, o que a gente tem quando a gente é novo é a sociedade criando aquela expectativa em cima da gente. E a gente vê na televisão, a gente vê num filme, sim. a gente vê numa novela as pessoas adultas, bem de vida, Com bonitas, carrão, com carrão. bonitonas, A gente vê, quando a gente é criança, né? A gente vê a vida adulta como uma carta de euforia. Tudo vai Sim, acontecer. tudo vai acontecer. Tudo de bom vai A acontecer. gente vai ter tudo de bem material. Vai ser o meu momento de ter tudo. Uhum. E não é bem assim. Pelo contrário, amor. Se você não correr Pelo atrás. contrário, amor. Se você não correr atrás, Pelo contrário, amor. praticar a humildade, você não vai ter o que você quer. Você não vai ter. Entendeu? Sua vida não vai ser ok. Mais ou menos ok também não vai ser. Então tudo é a forma como você encara, né? Como você busca. Eu não imaginava. Eu via aquela coisa na novela e eu falava, quero ter essa vida. Quero ter essa vida. Quero ter esse carro, quero ter essa casa, quero ter esse marido e é isso. Quero ter esse cachorro dentro de casa. Sabe um filme referência pra mim na minha adolescência? Qualquer Gato Vira-Lata. Brasileiro. Muito bom esse filme. Cara, a Tamires mora. Muito bom esse Muito filme. bom. A Tamires morava comigo. E aí. Teve uma onda em um ano que lançou muito filme brasileiro bom. Tipo, Qualquer Gato Vira-Lata, E Aí Comeu. Vai Que Dá Certo. E Aí Que Dá Certo. Um negócio assim com o Fábio Porchat. Tipo, uma onda assim de filme brasileiro bom. Leandro Hassum também, com o Leandro Hassum, com a Ingrid. Aquele do Leandro Hassum que ele ficou rico? Isso, esse daí. Com a Ingrid também, sabe? Vem uma onda grande, assim, de filme bom, Sim. de filmes bons brasileiros. E Qualquer Gato Vira-Lata, com a Cleo Pires, linda, maravilhosa. Ele. Esqueci o nome Dudu, dele. não é Dudu? Dudu Azevedo e tem o Malvino Salvador. Malvino Salvador, ele Dudu mesmo. e o Malvino Dudu Salvador. Azevedo e Malvino Salvador. Eu me imaginava ela, amor. De carro, apartamento na Zona Sul, aquele apartamento lindo que ela tinha. Bonitona. Tipo, usando sainha, sabe? formando. Se formando no escritório, aquele carrão que ela tinha. Ela tinha um Fox, eu quis um Fox durante muito tempo eu quis um Fox por causa Antigamente desse a gente filme. via o Fox como um carrão, né? Hoje em dia ainda é um carro maneiro, cara. É um É carro porque ok. é o modelo que você tá falando. Esse Não é mais carro, não, é porque tem esse aqui, ó. não. É mais carro, entendeu? 2020. Enfim, eu só queria ter esse carro. Sim. E agora a gente vai pra parte da adolescência. A sua Minha adolescência. adolescência. Ótimo. Como ok, é já que vou foi? puxar um gancho pra falar uma coisa que eu esqueci de falar antes. Mas tá bom, dá pra falar agora. Fala. Quer perguntar antes? Não, pode falar. Mas aí você vai entrar na questão da adolescência e talvez você fale isso. Tá. Que era como a gente se via a imagem. É uma ótima coisa isso. Porque- Você se via, você achava feia? Olha, amiga, eu não me achava feia. Eu nunca me achei feia, na verdade. Eu nunca me achei feia. Quando você olhava no espelho... Olha que essa pergunta é maneira. Tá. Quando você se Eu olhava... bebi um gole. Quando você se olhava no espelho, você via o quê? Olha, eu nunca me achei feia, mas eu não estava satisfeita com a minha imagem. Eu tenho uma coisa assim com imagem, né, amiga? Você Tem. sabe, você que me conhece, você sabe. Tem. Com corpo, né? Mas começou na adolescência. Uma vaidade muito, né? Começou na adolescência. Adolescência que eu digo assim, pré-adolescência até. Quantos anos? Pré-adolescência aqui em 14 anos, né? Vitor... Amiga, adolescente quase adulto. Sério? Porra, adolescente que eu tô falando é tipo 12 11, anos. 12, Tá. 12, 13. 12 anos, Tipo, pode ser também. é porque realmente são visões, né? É porque adulto pra mim é depois dos 18. 18 pra cima já tá ficando adulto.
tá ficando. É. Vamos estabelecer isso, então. Porque pra mim, amor, eu não era adulta com 18 anos. Não era adulta com 18 anos. Entendi. Entendeu? Entendi. É porque eu comecei a beber com 11, né, amor? Pô, amiga, é porque você teve tudo muito precoce. Tu teve muito... Pô, tu 11, amiga, eu ainda tava brincando, terminando de brincar de Barbie. Eu tava saindo da Barbie, eu entendeu? comecei a beber com 11 anos de bebida alcoólica. Eu dei meu primeiro beijo, selinho na boca com 12. Nossa, eu dei com 8. Entendeu? Então, assim, são duas realidades diferentes de infância, de adolescência. Exato. Eu comecei a beber muito com 11. Então, assim, tá, então vamos estabelecer. A adolescência pra você começou com o quê? Com 13 anos? 13 anos. Você parou de brincar de boneca 12, 13 com 12. anos. Ai, que bom, Vi. Eu parei de brincar de boneca, eu Que devia bom. ter 11 pra 12. Inclusive foi quando eu menstruei, 12 anos. Fiquei menstruada na escola. Aham. E eu me via, porque hoje, né, eu me vejo de outra forma, né? A questão de beleza pra mim já é vista de outra forma também, eu já me aceito muito mais. Você também fez muita parte desse processo, né? Mas naquela época? Naquela época, eu era gordinha, né? Eu tive uma parte ali da minha adolescência, pré-adolescência, que eu fui gordinha. O que é gordinho, Vitória? Gordinha, Maria Você Vitória. sabe o que é gordinha pra mim, né? O que é gordinha? O que é gordinha pra mim não é gordinha pra você. O que é gordinha? Se tivesse uma foto aqui eu ia mostrar, mas eu não tenho. Eu até tenho uma foto 3x4 talvez. Chega, me dói. Da minha carteira. Ouvir isso, chega, dói meu coração. Mas, amiga, eu era cheinha. Tinha carne sobrando. Cheinha. Não é uma pessoa magra como você. Entendeu? Você, é porque não tem foto aqui. Não tem. Não tem foto. Não me via assim, tipo, eu via as pessoas magras. Porque eu A sei- sua referência de beleza, mulher a minha magra. referência de beleza. E eu via e falava, nossa, eu queria ser magrinha assim. Queria ser magrinha. Mas, pô, mas da onde vinha esse sentimento? Você via sua mãe assim? Você via pessoas ao redor? Não olhava pra minha mãe você dessa via forma. Eu via minhas amigas. Suas amigas eram magras? Minhas amigas magrinhas, porque meu tipo físico sempre foi diferente, né? Sempre Aham. foi a tendência a ter corpão, Aham. tudo muito Aham. peitão, Aham. quadril largo, Sim. né? E eu não gosto de. Não Meu gostava. Deus, Hoje em dia eu gosto um pouco mais, mas assim, pra mim ainda não é o ideal, inclusive, Gente, eu tô abrindo isso pra mim sempre vocês. foi o ideal. Cara, sempre foi o ideal. Pra mim era isso. Tipo, se você não for assim, os meninos não vão te querer. Se pra mim hoje ainda é um pouco aceitável, antigamente não era aceitável. Então, assim, cinturinha fina pra mim é o ideal. Meu Deus. Cabelinho liso, inclusive. Eu sempre gostei muito do meu cabelo, mas. Cabelinho Sabe liso, aquela época cabelinho de liso. passar creme e o cabelo ficar grudado aqui? Grudada Tenho aqui, horror ó. disso. Assim, via assim, ó. Tenho horror disso, assim, gente, ó. pelo amor Eu de já Deus. tive franja Quanto lisa. mais- Eu já tive franja lisa, né? Tu falou isso. Meu Deus, franja lisa, cabelo cacheado. Então, assim, Corta. Corta pra parte que eu só alisei uma vez. meu Deus. Aí ficou aquele tonho aí, oi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, gente, eu nunca alisei também. Alisei uma vez só, mas eu sempre gostei muito do meu cabelo, mas eu queria ter... Porque as meninas jogavam o cabelo assim. As meninas jogavam. E eu queria jogar também. Eu queria jogar. Cara, eu queria muito jogar. Eu queria jogar também. Eu queria jogar. Porque hein? as meninas... Rolou uma época de estronda. Aham. Aí as meninas A faziam franja assim, aqui, ó. A franja assim. As meninas faziam... E assim, no cabelo cacheado, você não joga assim, Não amor. joga. Você não joga. Ninguém Você joga de outra forma. Você joga... É assim, ó. Com cuidado. Aí você joga Isso aí, coladinho isso assim, pra aí, não coisar isso os aí. cachos. Ou E você joga acabou. pra frente pra poder É, fazer assim. isso aí, Que hoje em dia é a gente isso, faz é. muito isso. Que hoje em E dia depois isso volta. aí, a gente faz assim pra... Isso Não, aí. assim, ó. Dá uma cacheada na cabeça. Volta pra ele ficar volumoso. Volumoso. A gente não quer... Nada colado. Não quero mais nada colado. Não, mas Tenho horror a isso. naquela época eu só queria colado. Também. Assim, ó. Molhava o cabelo todo dia. Eu molhava o todo cabelo dia pra ir pra todos os escola. dias pra ir pra escola. Creme a rodo, pesado, o cabelo ficava duro. A gente tá muito longe uma da outra, tô sentindo. O cabelo ficava seco, assim, duro, de creme. duro, de creme. Não, aí ficava aquele aspecto de molhado. Aham. A manhã Assim, inteira ó. na escola. O dia inteiro na O escola. dia assim. inteiro, o dia inteiro. Isso quando eu não ia no banheiro, eu dava uma olhadinha aqui pra ficar mais colado. Ai, sai aquele pescoço pingando aqui, blusa Pingando. molhada. Sim. Horrível, sim, gente. Então, sim. assim... Você fez algum procedimento no seu cabelo quando você era na adolescência? Eu fiz. Mentira, você fez Fiz. Na verdade, eu não fiz pensando em ficar lisa. Eu fiz pensando em abrir um pouco o meu cacho. Eu também. Porque meu cabelo teve muitas transições, né? Meu cabelo já foi, quando eu era mais tá muito novinha, ele longo. era mais pro liso. Ah, Inclusive, eu tenho sério? fotos minhas. Tem foto até, eu mostrei esses dias pra uns amigos meus lá do trabalho. Aham. Eu falei, meu cabelo teve momentos, tiveram muitos momentos de meu cabelo diferente. E meu cabelo, tem foto minha criança aqui, tu vê que meu cabelo era muito mais liso, bem menos cacheado que hoje. Então ele foi passando por transições. Aham. E aí quando eu era adolescente, devia ter adolescente 16, 17.
Nossa, quase adulta, minha filha. Eu nunca fiz prancha. Só prancha. Já fiz prancha, eu ficava horrível. Sempre fiquei horrível de cabelo liso. Nunca gostei de cabelo liso. Eu sempre me gostei. Eu mudo muito, né, de cabelo liso, né, Vi? Eu sou uma outra pessoa de cabelo liso. Muda muito. Mudo muito. E quando eu era criança, eu fiz escova chocolate. Lembra disso? Nossa, lembro. Você lembra de escova chocolate? Chocolate. Traz pra cá, ó. Pode Tinha botar cheiro aqui. de chocolate? Não, o cheiro era de formol gigante. E aí eu alisei até a metade. Meu Deus. Pra ficar os cachos na ponta. Pra ficar os cachos na ponta. E aí, lembra? Aí chegou uma menina que falou assim pra mim: nossa, ficou legal o seu cabelo, diminuiu os cachos mesmo e tal. Falei, e eu achava que ia ficar pra sempre assim, pra sempre. Juro, eu tinha a certeza que ia ficar pra sempre. Eu não sabia que tinha que retocar. Sabia isso de retocar. E ela falou, eu falei, agora vai ficar pra sempre assim. Ela, não, até você retocar, né? Eu, como assim retocar? O que é retocar? Retocar o quê? Não vou ficar assim pra sempre? Juro, pra você ver a inocência da criança. Eu tinha tipo 12 anos, 13 anos. Não, eu nunca pensei assim. Porque eu queria muito. Eu queria muito. Não é pra você. Eu queria muito. Assim, eu pensava em ter cabelo liso, mas eu pensava assim, cara, mesmo alisando, não é meu cabelo liso. Não é um cabelo liso. Aquele liso, entendeu? Que vai te dar... escorrer, aquele liso que... Liso. Porque, por mais que a gente alise o cabelo... Porque hoje mudou muito, né? A tecnologia, tudo vai avançando, né? Hoje em dia a gente vê um liso diferente do liso que tinha de antigamente. Né? O limite, o máximo de um liso... Depende. Tinha um Enê, que ele chamava lisão. Não. Enê é época de Dona Irene. Enê era época da minha mãe. Minha mãe usava. Pô, escova de chocolate deixava o cabelo lisíssimo. É porque eu lembro do nome, mas eu não conseguia distinguir vendo. Sim, não, era muito liso, deixava muito liso. Eu lembro do nome. Escova de chocolate. Escova de chocolate é a minha primeira escova. E eu também não ficava bem, né, amiga, de cabelo liso. Eu lembro a primeira vez que eu me vi, meu rosto sempre foi fino. E eu lembro a primeira vez que eu me vi cabelo liso, a testa ficou mais avantajada, eu sempre me achei um pouco testuda. E não gostei. Aí a imagem que eu tive é que eu não gostei. Eu falei, eu nasci pra ter cabelo cacheado. Sim. Entendeu? Então já me aceitei desde ali. Sim. Com o cabelo, por exemplo. Com o cabelo. Com o corpo, não. O corpo já foi mais difícil o processo. Foi mais difícil o processo. Foi mais demorado. Mas o que você comparava? Porque, por exemplo, por que isso aflorava em você? Você consegue entender? Tipo, quando você se olhava no espelho, você não gostava daquilo, por quê? Tipo, porque os meninos não chegavam em você, porque pelo contrário, as suas amigas tinham um corpo diferente, porque você só queria ter aquilo, não queria ter o seu, porque alguém falava pra você que o seu era feio, das outras meninas era bonito, porque... Tipo, por quê? Lola, não. Porque, amiga, pelo contrário, na verdade, eu tinha pra mim, que a gente vê na televisão, os comerciais, jura, as mulheres magras, jura, bonitas, as menininhas de série, adolescente, filmes, são sempre as meninas magrinhas. Gente, que loucura. Mas hoje em dia que a gente tá mais não, você tá inclusivo, certa, né? Você tá certa, mas a gente via na televisão, as meninas bonitas são o quê? São as meninas magras, são as meninas louras, são as meninas de cabelo liso, são as meninas de olho azul. Inclusive, eu achava lindo o aparelho, achava lindo. Nunca usei aparelho, gente, nunca usei. Eu usei e eu me amava de aparelho. E eu falava, meu Deus, eu não preciso porque eu queria usar. E, graças a Deus, hoje em dia eu acho horrível, péssimo. E eu usava óculos. Então imagina eu de aparelho e de óculos. Lindo. Então... E aí, eu via aquilo na televisão e eu sabia que não era a beleza padrão. A beleza padrão não era a que eu tinha. Eu não enxergava a beleza que eu tinha ainda, loucura, entendeu? Que loucura. E outra, minhas amigas, a maioria era magrinha. Tinha amigas mais cheinhas, mas assim, magrinhas, fininhas, sabe? Peitinho pequeno, meu peitinho já era maior. Meu que estranho, Deus, né? Que loucura. Meu Deus, que loucura. E aí... E eu era ao contrário. E assim, nunca ninguém me disse que seu corpo é feio. Nunca. Era eu, na minha cabeça, entendeu? Entendi. Nunca ninguém me disse, nossa, você é feia, nossa, você é peituda, nossa, você é gorda. Ninguém nunca falou que eu sou gorda, inclusive. Eu que me achava. Eu que me via, né? Eu tenho momentos que ainda me vejo, inclusive. Os meninos, inclusive, eu demorei muito pra ter interesse em... Eu olhava pros meninos, mas demorei muito pra dar o primeiro beijo, inclusive. Fiquei... Primeiro beijinho, selinho, foi com 12 anos. Nossa. Os meninos começavam a olhar pra mim e eu olhava pra boneca, eu olhava pra outra coisa, eu olhava pra desenho, eu olhava pra série, entendeu? Que loucura. Então... Pra você ver que não foi, tipo, coisas, pessoas. Foi na cabeça, foi o que eu via e o que eu entendia, inclusive. Tipo, você via televisão, magrinha, nananã, loirinha. Você via suas amigas, magrinha, loirinha. E achava que aquilo era ideal. E achava que aquilo era ideal. Isso aí. Cara, muito doido. Era diferente pra mim. Porque as minhas amigas eram corpudas. Emanuele, minha referência de amizade, Tamires, Emanuele e Priscila, Thaís.
são as meninas que cresceram comigo. Tamires tem a bunda do tamanho do mundo. Emanuele e Priscila sempre tiveram corpão. Priscila sabia fazer velocidade 5 no creu, amor. Sabia dançar velocidade 5, rebolava muito. Emanuele, tipo, ela começou a fazer luzes no cabelo com 10, 11 anos, assim. Então, tipo, mais descolada de todas. Sempre tem amiguinha mais descolada, né? Muita, Manora, sempre descolada. Maravilhosa. E então, elas sempre tiveram corpão, sabe? E outra, pra mim era corpão porque em Rene, amor, não tinha 34. Não tinha calça que dava em mim, não tinha bermuda que dava em mim. Minha família sempre foi do corpão, peitão, colchão, budão, sempre. Meu irmão, George, ele via Furacão 2000 e via as mulheres do corpão, colchão, e falava, lindas, gostosas, nananã, sabe? E eu, magrela, vareta. E aí eu pensava assim, mano, eu sou errada aqui. Porque ao meu ver, e outros meninos gostavam de mulher que tinha peitão, de mulher com peitinho, de mulher com bunda. Eles falavam isso, com bunda. Eu era reta, magrinha. Eu, Natália, eu nunca me olhei no espelho e vi uma imagem feia. Nunca. Eu sempre me achei linda. Sempre. Mesmo que todo mundo me achava... Eu sempre falo isso. Mesmo que todo mundo me achava feia, eu me achava linda. Que bom. Me achava linda. Bonito. E aí a gente tá com a realidade diferente, né, amiga? Porque eu não era alguém me dizendo. Minha cabeça, eu via e eu que pensava. Isso. O meu pessoal me falava que eu era feia. Diferente. E assim, amiga, outra coisa também, um adicional, um adeno aí. Parte da minha infância, pré-adolescência, inclusive, que eu vou reforçar aqui pra mim o que é pré-adolescência, que é talvez ali dos 11 aos 13, 14. Por favor, adianta a entrevistadora aqui. Como eu era um pouco mais gordinha, né, aquela transição de criancinha, menininha pra adolescente, mulher, sempre tem o nosso corpo tá mudando. Eu era mais cheinha. E minha mãe sempre pegou um pouco no meu pé, né? Entendi. Tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Aqui. Eu ia citar, tá? Porque eu não esqueci não. Eu ia falar. Bom, eu lembrei. Sim. E minha mãe pegava um pouco no meu pé com alimentação, né? Refrigerante, principalmente. Eu cresci e não tomava refrigerante. Inclusive hoje eu não sou chegada, não ligo. Porque eu não fui acostumada com minha mãe. Toda vez que eu, na festa, por exemplo, aniversário. Ó, refrigerante. Coca-Cola engorda, entendeu? Vai engordar. Tinha isso. Vai engordar, vai comer isso, vai engordar. Então, assim, eu meio que fui me policiando. Nossa! A voz da minha mãe aqui me falando. Eu também já olhava no espelho, eu via que era um pouco mais gordinha do que as minhas amigas. O corpo era diferente das minhas amigas. Então, eu já fui criando uma trava pra mim ali, entendeu? Entendi. Tipo, uma vozinha, Maria Vitória, tu vai engordar, refrigerante não é legal, nananã. Entendi. Apesar de comer doce pra caramba, nananã. Mas assim, eu tinha ainda a minha mãe ali me lembrando, entendeu? Reforçando. E a sua mãe sempre foi magra, né? A sua mãe sempre foi magra. A mãe da Via é magra, uma mulher magra, modelo, assim, muito magrinha. Eu não puxei o biotipo dela. Não puxou. E por isso que eu te perguntei se você via dentro de casa a sua mãe magra, sabe? É porque quando eu falei não também, eu não olhava pra ela e comparava. Com o seu corpo. Isso, eu não olhava pra minha mãe e via que era ter esse corpo. Entendi. Hoje em dia eu até falo, nossa, eu queria ser que nem minha mãe, magrinha. Eu falo Entendi. assim. Mas eu não vi e falava, quero ser que nem minha mãe. Eu só falava, quero ser que nem minhas amigas. Então eu andava com as minhas amigas, eu tinha como referência as minhas amigas. Quem eu via na televisão, as modelos. E a minha mãe tava ali pra me reforçar que eu poderia engordar bebendo muito refrigerante, entendeu? E foi bem na época que eu era gordinha, então eu não gostava, né, do que eu via muito, entendeu?